Oi, eu sou o Luiz Braga e estou aqui convidado pela Lene para falar um pouco sobre o meu trabalho. Vamos lá. Primeiro eu quero falar com vocês sobre a descoberta da cor. Eu vinha de uma exposição em 1980, onde eu estava meio desencantado com a fotografia, porque eu não tinha conseguido naquela exposição imprimir alguma coisa que eu pudesse ser identificado por ela, alguma coisa que eu pudesse chamar a atenção para a subjetividade que eu acho que é fundamental na fotografia. Então eu estava até meio deprimido, para falar a verdade. Aí, como no caminho para a faculdade de arquitetura, ir e vir para a faculdade, que você tinha que ir pela periferia, até hoje é assim, eu comecei a perceber que aquela área da cidade se coloria de uma forma diferente. E aí eu comecei a fotografar aquela área da cidade, fazendo fotos como essa aqui, que é do cadeado, e onde já me encantou essas nuances de azul que apareciam nessas fachadas, nesses tapumes da periferia. Ou mesmo as cores que vinham dos bilharitos, que eram e ainda são um pouco constantes na periferia, nos bares, nos botecos, onde as pessoas iam jogar bilhar depois de trabalhar na feira, ou no cais, ou nos barcos. Então, no entanto, nesse momento, esse trabalho, que praticamente foi todo feito em Kodachrome, em película, ele tinha uma característica, ele era extremamente geométrico e a passagem do homem era percebida nos objetos, ou seja, a figura humana não aparecia nas minhas imagens dessa série. Aliás, essa série aqui, que eu intitulei No Olho da Rua, ela foi exposta no Centro Cultural São Paulo, fez a primeira exposição fora de Belém, em 1984. E foi nessa exposição que eu consegui justamente a primeira resenha sobre o meu trabalho. A saudosa Stefânia Abril escreveu um texto muito interessante no Estado de São Paulo, e o Arlindo Machado escreveu um outro na Folha de São Paulo. Então, esse foi, digamos assim, o meu início no circuito de arte fora da minha terra, que é Belém do Pará. Passado esse momento, dessa descoberta da cor que vinha da visualidade amazônica, que vinha dos barcos, da periferia, dos trapiches, eu, de certa maneira, cansei um pouco de tanta cor e fiz um intervalo, um interlúdio em preto e branco, onde aí sim a figura do homem aparece, o trabalhador, em seu ambiente de trabalho, nesse caso é um carregador do Porto do Sal. Eu me lembro perfeitamente que quando eu fiz essa foto foi como se fosse uma revelação para mim, as nuances de cinza. E aí eu decido, nesse ano, que é mais ou menos 1985, explorar as nuances e as possibilidades que a fotografia preto e branco me permitia. E aí eu invisto muito nisso, vou procurar as técnicas do Sound System, vou procurar as técnicas de revelação, de papéis de contraste variável, passo um tempo em Nova York, muito breve, estudando sobre isso. E aí essas imagens aqui são desta fase, que já é a exposição que eu fiz com o título de A Margem do Olhar, na Galeria Fotótica do saudoso Thomas Farkas, com a curadoria da minha querida amiga Roselina Kagawa. Então vocês percebem que nesse trabalho já existe uma ambientação, digamos assim, são retratos ambientados, onde as nuances de cinza são muito ricas e onde a figura humana adquire o protagonismo dentro da foto. Passado esse momento em preto e branco, eu acabo caminhando e descobrindo, por acaso, porque eu sempre fui um fotógrafo de investir muito na subversão, na pesquisa, na leitura das técnicas, dos filmes, dos equipamentos, das câmeras e tudo. E aí, nesse momento, eu fiz essa imagem aqui, que essa imagem é de 1986, que chama Babá Patchouli, foi feita na Ilha de Mosqueiro, que é o lugar onde nós passávamos as nossas férias de verão, quando eu era menino e quando os meus filhos eram meninos, entendeu? Então, só que essa foto tem uma história interessante,
eu fiz essa foto e guardei, porque quando ela veio do laboratório, isso aqui era um slide, era um cromo, né, um positivo colorido, eu estranhei muito. Primeiro porque eu sempre tive um rigor muito grande, um rigor técnico. E essa foto, dentro do rigor técnico, ela está cheia de erros. Ela está tremida e ela está com uma infiltração de verde que eu te confesso que no primeiro momento que eu vi a foto, me incomodou muito. Só que eu, como tudo que eu faço, eu guardei, como eu guardei tantas outras fotos. 6 meses depois eu olhei essa imagem na minha gaveta e novamente ela foi como se fosse uma imagem revelação. Ou seja, eu percebi que nessa subversão exatamente da burla, nessa exploração do que em tese seria um erro, havia um caminho. E aí eu começo exatamente a investir nesse caminho, que é essa série que trabalha com a mistura da luz natural, geralmente do final do dia, com a luz artificial, que nessa época era muito usada, a luz de vapor de mercúrio, que dava justamente essa infiltração de verde. A partir desse momento que eu descubro, digamos assim, esse caminho, eu faço essa pesquisa de que possibilidades eu poderia ter a partir dessa subversão das bulas dos filmes. Por quê? Porque esses filmes eles eram calibrados para a luz natural, a luz do dia. Quando eles eram expostos numa fonte de luz artificial, fosse a luz de tungstênio, aquela lâmpada comum, caseira, amarela, ou a lâmpada da rua, que era, como eu disse, a vapor de mercúrio, isso criava efeitos como nessa foto aqui, por exemplo. Essa foto é dentro de um bar da periferia de Belém, onde eu sempre fotografei, desde praticamente o início da minha carreira, como eu falei, mas é um bar que por si só ele já é colorido, ele tem uma luz fluorescente aqui, e do lado de fora tem luzes incandescentes que fazem esse contraste, e a isso somando a questão da possibilidade que com a velocidade baixa eu tinha de criar pinceladas de luz, como essas que estão aqui. Essa foto se chama Bar Azul, ela está em diversos acervos, em diversas coleções, e é uma das fotos assim, que eu gosto muito de ter feito, porque ela tem uma certa capacidade de síntese do meu pensamento, tanto na questão da abordagem, de uma visualidade da periferia, como na questão da luz e da cor. Essa outra imagem aqui que eu vou mostrar, ela também é desse momento de mistura de luzes, de fotografia da periferia. Essa foto foi feita com o tripé, portanto vocês podem perceber que existem figuras que estão dissolvidas por conta do movimento e da baixa velocidade, mas ela tem uma profusão de tonalidades que são exatamente as fontes de luz de diversas temperaturas, vermelho, verde e a própria luz da rua. Essa é outra foto que também está em coleções, como a do MAN de São Paulo, do MASP também de São Paulo. Essa outra imagem já é um pouco mais na frente, mas ela tem o mesmo pensamento, ou seja, tudo é encadeado no meu trabalho, as coisas não são dentro de caixinhas, uma sequência ou uma ideia acaba dando a mão para outra e abrindo novos territórios. Essa imagem é uma imagem que eu tentei fazer diversas vezes, porque eu queria muito essa policromia das redes, que hoje, nesses tempos de quarentena, é impensável, mas eu queria essa policromia, mas eu queria com o movimento das redes. Portanto, eu tentei 2 ou 3 vezes antes, ao longo de uns 2 ou 3 anos, fazer essa foto e não consegui. E nesse momento, enfim, eu consegui, porque eu estava com o tripé, com a câmera e com o barco numa situação de lotação que me permitiu fazer essa paleta imensa, quase como um Pantone de tantas cores que tem aqui. Essa foto, inclusive, esteve na Bienal de Veneza, em 2009, quando eu representei o Brasil, mas também foi capa do livro do meu querido amigo Milton Atum, do seu livro Cidade Ilhada. Esse meu interesse pela periferia, ele chega um momento que ele, infelizmente, tem que ser encerrado
atenuado por conta da violência que começou a se espalhar nos territórios onde antes eu andava e caminhava tranquilamente, onde antes eu era muito bem recebido, com afetividade e com alegria. Então, com a proliferação do tráfico de drogas e a criminalidade na periferia de Belém, infelizmente eu tive que praticamente encerrar o meu trabalho. No final dos anos 2000, 2007, essa imagem aqui retrata muito bem isso, porque essa imagem foi feita no momento em que eu salto do carro, faço uma foto e volto correndo do carro, porque as pessoas já estavam avisando, entre porque você vai ser assaltado, entendeu? Então isso, infelizmente, provocou um estado assim de impotência e de desolação muito grande, e que fez com que eu acabasse migrando o meu território para outros locais onde eu pudesse seguir, porque imagino que é um fotógrafo ser proibido pelas circunstâncias de exercer o seu dom, porque eu considero que eu tenho um dom, uma missão, uma capacidade de falar com o outro, de tocar o coração do outro. No momento que eu sou impedido de fazer isso pelas circunstâncias, pela violência, é como se alguém estivesse tapando meus olhos, né? Como se eu estivesse enfrentando realmente um terror. Agora eu vou falar de algumas imagens onde são imagens esporádicas, onde o personagem é central e é quase que realmente uma homenagem à figura, né? Essa é uma figura da minha infância. Muitas pessoas até falaram, quando eu fiz uma palestra no MASP, eu doei essa imagem para o MASP, durante uma exposição que eles fizeram chamada Histórias da Infância. Eu doei essa imagem está na coleção e na exposição permanente do museu. E muita gente chegou a falar de que eu tinha explorado ou abordado o trabalho infantil nessa imagem. Essa imagem é de 1990, onde essa figura do vendedor de amendoim, ou de mundumbi, como fala na minha terra, era uma figura muito comum. Infelizmente, durante um certo tempo da nossa história, até tempos bem recentes, era muito comum você ver, não só em Belém, mas no Brasil, crianças vendendo picolé, eu não estou dizendo que eu apoiava isso, mas isso era uma figura do cotidiano. Ver o peso tinha os vendedores de saco, entendeu? Então, essa imagem foi um retrato que eu fiz de uma figura que falava, né, da minha cidade, né, de um personagem da minha cidade. Embora eu saiba que esse menino, diferente do que muitas pessoas falaram, ele estudava-se, entendeu? Ele estudava e tinha uma família, e de tarde ele vendia amendoim na praia, lá no Mosqueiro, entendeu? Ele está de peito nu, não é porque ele não tem a camisa, é porque é quente, onde eu vivo é quente, entendeu? Ele está descalço porque na praia eles costumavam se sentir melhor e andar melhor descalços na areia fofa. Essa foto é uma foto que o Paulo Herkenhoff uma vez falou que era o meu Davi. Nessa época que ele falou isso, eu confesso que eu nem conhecia o Davi de Michelangelo, mas depois, quando eu conheci, eu vi que realmente a postura do garoto tem a mesma altivez que o Davi de Michelangelo. Enfim, é uma foto que eu gostaria de comentar e estou fazendo esse comentário agora aqui. Esse rapaz, ele também esse aqui teve na Bienal de Veneza. É um retrato feito também na Ilha de Mosqueiro. Durante uma certa época eu fotografei muito lá, porque era um lugar do meu afeto, era um lugar onde eu me sentia parte dele, é um lugar onde eu andava e nas esquinas eu via memórias e lembranças da minha vida, da minha infância, da infância dos meus filhos. Então esse aqui é o rapaz e o cão. Eu confesso que no momento que eu fiz a foto eu não enxerguei o cachorro, como também eu só fui enxergar que o dedinho do rapaz está se mexendo quando eu vi uma ampliação grande dela na Bienal. Então é uma foto também que eu gosto muito, porque eu acho que ela também espelha a composição geométrica que tem lá no início do trabalho. Esse outro é um retrato que eu fiz
numa praia de frequência popular, uma praia onde as pessoas da periferia vão se distrair, brincar, jogar, enfim, beber, se divertir. É uma praia na periferia de Belém, na verdade é uma vila próxima de Belém, chama Praia do Outeiro. A única tristeza que eu tenho em relação a essa foto é que nessa época eu não tinha o costume de anotar o nome das pessoas. Então eu nunca consegui reencontrar essa moça, como tantos outros que eu consegui reencontrar no meu trabalho. Essa aqui eu nunca consegui ofertar para ela a foto dela. Eu já tentei em alguns momentos chegar a identificá-la, mas eu infelizmente nunca consegui. Então ela para mim ficou como albanista em Outeiro. Essa foto é de 1996. Ela está na coleção do MASP, em São Paulo. Essa outra imagem, ela tem uma história muito interessante, porque eu estava em São Luís do Maranhão, fazendo um documentário sobre o patrimônio arquitetônico do Maranhão, que é riquíssimo, para um livro. E eu estava, na verdade, de costa para essa cena, fotografando um altar num local muito conhecido nas pessoas que vivem e conhecem a cultura do Maranhão, que chama Casa de Nagô, e que era um dos itens do roteiro que eu tinha que documentar. Quando o filme da Hasselblad acabou, a câmera estava no tripé porque a luz era muito baixa, eu me virei para trás para a minha assistente, porque nesse momento era importante, num trabalho como esse, que era um trabalho grande, que eu tivesse uma assistente. Aliás, é importante também eu frisar que 90% do meu trabalho eu fiz sem assistente e sem tripé, com a câmera na mão e sozinho, porque eu acho que, enfim, eu não quero desvalorizar quem trabalha com assistente, nem supervalorizar a minha maneira de trabalhar. É o que foi. Eu sempre trabalhei basicamente sozinho, com a minha câmera, sem tripé, porque dessa maneira eu me sentia mais leve para chegar nos lugares. Então essa foto foi como se fosse uma aparição, porque quando eu me viro para trás para pedir o filme, eu vejo essa cena e eu fiquei tão encantado, tão tomado pela emoção de ver isso que vocês estão vendo aqui, que eu só pedi para o menino, pelo amor de Deus, não te mexe. Eu troquei o filme e fiz essa foto. Infelizmente esse cromo, anos mais tarde, ele foi extraviado no laboratório que fez essa cópia. Ainda bem que eu tenho essa cópia, senão eu teria perdido o trabalho. Então eu gosto muito dessa foto, chama Casa de Nagô. Ela foi doada para o Museu de Arte do Rio, ela está no acervo do Museu de Arte do Rio. Essa outra imagem é a Rosa do Arraial. Existe uma curiosidade também sobre ela. Eu chamei ela de Rosa, mas o nome dela eu também não sei. Eu achei que ela era uma flor, uma rosa, por conta de toda a invasão de rosa que tem aqui. Arraial, porque foi no parque, no Arraial de Nazaré, que é um local muito típico de Belém, que é montado na época do Círio de Nazaré, e que é muito da nossa cultura. Em cada festa de padroeira nos interiores e mesmo na cidade de Belém, a gente tem o hábito de ter um parque de diversões com a roda gigante, com o carrossel e o tiro ao alvo e tudo. Então essa foto foi feita com uma Nikon, é uma câmera analógica, uma F2, com um filme de ISO 100, com objetivo 85 1.8. Tudo aberto, entendeu? Praticamente uma velocidade baixa, bem baixa. E o mais interessante é que ela esteve numa exposição minha que eu fiz no MASP em 92, chamada Anos Luz. E é engraçado como uma obra como essa estava dentro dessa exposição e não foi notada. Ela veio a aparecer quase 10 anos depois e de uma forma assim avassaladora, que a tiragem que eu tinha dela era de 25 e ela foi esgotada. O Museu de Arte do Rio, eu doei uma cópia da Rosa do Arraial para o acervo deles. Ela existe também no Museu de Arte Moderna de São Paulo
dentro da coleção Retratos Amazônicos, que teve a curadoria do meu querido Tadeu Chiarelli. Então essa é uma imagem que me mostrou que às vezes não, na verdade, você não tem o controle de aonde e como a tua obra vai chegar. Você só consegue fazer. Depois que você põe para o público, às vezes você acha que uma foto vai tocar e de repente como essa. Demorou anos para que ela realmente aparecesse e de certa forma até ofuscasse outras que estavam na mesma exposição que ela. Por fim, eu queria comentar uma foto que trouxe para mim uma história muito tocante e que me emocionou muito. De novo, daquelas fotos que você faz e não tem ideia do que ela vai causar nas pessoas. Então, eu fui um dos artistas comissionados para fazer um ensaio para um workshop chamado Arte Amazonas, que foi promovido pelo Instituto Goethe durante a Eco 92. A exposição seria durante a Eco 92 no Rio de Janeiro, que foi a primeira conferência para o clima, e essa exposição foi montada no MAN do Rio de Janeiro, quando Paulo Reckenhoff era o diretor. Então eles comissionaram diversos artistas, entre eles Miguel Rio Branco, Emmanuel Nassar, dos que eu me lembro aqui, outros estrangeiros, alemães, americanos, e eu fui um dos artistas a trabalhar. E eu resolvi me lançar o desafio de ir trabalhar em Manaus, e fui fotografar em Manaus. E lá em Manaus eu fui para o porto. Eu sempre gostei dessas áreas à beira d'água, no porto, nos trapiches. E lá eu encontrei um barco com essas cores maravilhosas, sabe, que parece na verdade uma grande instalação. E entrei no barco e fiz uma série de fotos, dentre as quais essa é uma delas. Fiz tudo com Kodachrome, ISO 100. Essa também faz parte dessa série e eu chamava de Barqueiro Dourado. Quando eu fui preparar o meu livro, que o Éder Chiodeto fez a compilação, a seleção e a edição, eu apresentei para ele uma série de imagens para ele escolher o que seria o conteúdo do livro. E entre as imagens que eu mostrei para ele, estava a irmã desta aqui, que eu havia deixado de lado no arquivo, que era justamente essa imagem aqui, que por analogia eu chamei de Barqueiro Azul. E quando eu falei para ele que eu havia escolhido o Barqueiro Dourado, que é essa aqui, ele falou, não, mas essa aqui é muito mais interessante. Vamos usar essa no livro. E não só ela foi usada no livro, como ela foi uma das imagens que foi usada na divulgação do livro, para mídia, revistas, sites e tudo mais. Bom, foi distribuído para diversas revistas e sites e tudo. E um dia eu estava vendo meu Facebook e tinha aquelas mensagens que ficam num determinado território, que eu nem sabia que existia, que são mensagens de pessoas que não são suas amigas, né, que não estão com amigos na tua página. E aí eu resolvi olhar lá, e lá havia uma mensagem muito grande. Eu falei, que é isso aqui? Aí eu fui olhar. Era um relato de uma moça dizendo que ela estava num voo da Gol, do Rio para Manaus, onde ela vive, e ao abrir a revista de bordo da Gol, ela se deparou com a foto do avô dela, justamente ele. E aí ela fala da emoção de rever o avô que havia morrido anos antes de câncer, e que ela me mostra e demonstra com palavras belíssimas que era uma pessoa extremamente honrada, trabalhadora e muito querida, que constituiu uma família maravilhosa, generosa e cheia de afeto. E aí eu começo a receber dessa família
diversas manifestações de afeto por essa foto que eu fiz. E o mais interessante, que depois eu fui parar para refletir, essa foi uma história que eu gosto muito de contar, porque ela, de certa maneira, ela está além daquelas querelas que as pessoas às vezes perguntam: mas ele assinou autorização, você tem um papel dele dizendo que você pode fazer isso, que você pode usar a foto. Eu confesso que eu comecei a usar esse papel há bem pouco tempo, por essa pressão tão grande desse momento de patrulhamento, onde tudo tem que estar documentado, entendeu? Porque nesse momento, o consentimento dele era tácito, era o olhar dele. Aí você pode dizer: não, mas além do olhar dele, a família poderia, né, questionar. E ninguém questionou, muito pelo contrário. As pessoas me cercaram de afeto, eu enviei o livro para eles e tenho nessa história uma afirmação da capacidade que a fotografia tem de criar pontes com o outro. Eu não entrei na fotografia para ficar rico. Eu entrei na fotografia, na verdade, para me comunicar com o outro, para estabelecer pontes, para falar um pouco de mim, né? É uma coisa como se fosse uma máscara e um espelho e às vezes um escudo, né? A fotografia é, antes de tudo, uma forma de viver. É óbvio que, como profissional, eu preciso me manter, eu preciso trabalhar, eu preciso pagar minhas contas, mas eu nunca aperto o botão da câmera pensando que aquele botão é uma caixa registradora. Eu penso que aquele é um botão que pode me levar ao coração do outro. Eu acho que é isso que eu tinha para dizer para vocês.